Semana passada, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, elevou as taxas de Selic, as nossas taxas básicas de juros, em 0,75% para um patamar de 2,75%. Essa é uma notícia que veio acima do esperado e que teve reflexo em todo o mercado de investimentos e na economia em geral. E tinha cerca de 6 anos que a gente não viu um aumento dessa taxa básica. Vou mostrar um gráfico aqui que mostra a queda nos últimos anos de uma taxa que rondava ali os 14% até chegar nessa baixa histórica aí de 2%, o que reflete muito países mais desenvolvidos. Por causa da pandemia e por causa da inflação, o Copom ele tem uma autoridade muito importante e até imparcial em tentar controlar essa inflação, tentar fazer a taxa de juros refletir em algumas ações que vão conter o aumento do dólar também. E como curiosidade, o Copom ele se reúne mais ou menos ali de 40 a 45 dias. Já tem todo um calendário para o ano de 2021, vou deixar aqui as próximas datas. O próximo comitê deve ser entre 4 e 5 de maio, e aí é sempre importante a gente ficar de olho nesse Copom, ficar de olho na flutuação dessa taxa básica de juros, para a gente saber mais ou menos como vai o mercado até para o médio e longo prazo. E o Boletim Focus, que é um boletim que fala um pouco da expectativa do mercado, elevou sua expectativa em relação à taxa Selic em 0,25%. Então, para os anos de 2022 e 2023, eles acreditam que a taxa Selic vai estar ali entre 5% e 6%. Ou seja, a gente deve ver próximos aumentos por aí. Então, nesse vídeo eu vou falar dois setores que estão muito afetados positivamente por causa da taxa Selic, explicando por que vai impactar nos lucros dela. E aí, no final, tem um bônus para quem assistir até lá. Como em quase qualquer coisa, a gente tem um lado positivo e o lado negativo. E o aumento da taxa Selic realmente reflete ambos os dois mundos. Do lado negativo, não é o foco desse vídeo, mas para vocês saberem um pouco do mercado, o mercado imobiliário, por exemplo, ele é afetado de uma forma tendenciosa negativa. Por que eu digo tendência? Porque esse não é o único fator. Inclusive, qualquer coisa que a gente não pode analisar sobre a ótica de apenas uma variável. Só que a taxa Selic, ela influencia basicamente em todos os tipos de empréstimos, principalmente nos bancos grandes, no Brasil inteiro. E aí quando a gente pega o mercado imobiliário, quando tem uma família ali querendo fazer um empréstimo para construir sua casa, com certeza esse mercado é afetado negativamente, porque com o aumento da taxa de juros, a gente vê um aumento do empréstimo no longo prazo bem razoável. Então, com 2,75%, ainda está bem abaixo da média histórica. Só que isso tende, como eu falei no início do vídeo, a aumentar. Então, é um lado negativo. Só que nem tudo é negativo. E aqui eu frisei dois setores. Então, o primeiro setor é o setor de seguros. Para quem não sabe, seguradoras em geral, eles não ganham dinheiro apenas com o seguro que não é usado. Então, eles recebem o dinheiro do seguro para, no futuro, através do que tem no contrato ali, eles têm que reembolsarem a pessoa que teve algum problema. Só que o que muitas pessoas não sabem é que as seguradoras ganham muito dinheiro através de investimentos. Eles pegam todo esse caixa que eles têm, é um fluxo de caixa realmente gigantesco, e eles investem geralmente em CDI, que é atrelado a taxas básicas de juros, e eles têm esse CDI como uma liquidez aí no curto prazo, diário ou até um pouco mais, só que eles conseguem resgatar esse dinheiro a qualquer momento, porque eles precisam ser conservadores em momentos de extrema volatilidade. E aí o mercado com certeza já começou a precificar isso. A Sul América, por exemplo, ticker SULA11, subiu na semana passada ali cerca de 14% após a notícia do aumento da taxa Selic e nas próximas 48 horas. A gente teve até um dia só com 11,7%, então a Sul América explodiu. E isso foi uma tendência em todo o mercado. A gente teve BBSE, Seguridade, com 3 a 5% de flutuação positiva. A gente teve Porto Seguros, 3 a 5% também. Então, quando a gente olha o mercado em geral, as seguradoras são realmente beneficiadas e o mercado começou a precificar isso. Então, de olho nas seguradoras para o médio e longo prazo, quando a gente tem esse cenário com o aumento da taxa Selic. E o segundo setor é o setor bancário. O setor bancário ele trabalha principalmente com o tal do spread bancário. O que é o spread bancário? Vamos supor, por exemplo, que você aplica seu dinheiro em um banco a uma taxa de 2% ao ano. Isso aqui é tudo um exemplo. E você também tem que ter a noção que toda vez que você bota o dinheiro no banco é literalmente um empréstimo para o banco.
Só que aí você teve algum problema de saúde, sei lá, alguma coisa familiar, alguma emergência, e você precisa realizar um empréstimo com o banco. E aí o banco faz esse empréstimo para você através de uma taxa de juros de 23%. E realmente é 23%, é bem diferente aí essa 2% de rendimento com o empréstimo que você vê em qualquer tipo de bancão. E aí, o tal do spread bancário, essa diferença dos 23% para 2%, ou seja, 21%, e aí onde está a maior parte dos lucros de um banco. Isso aqui é bem exagerado, mas na verdade é bem praticado no mercado, esse spread bancário de 20%, 25%, e é um dos maiores spread bancários do mundo. Então, muita gente realmente reclama dos bancos aqui, porque a gente tem apenas 5 bancos com cerca de 80% a 85% do market share. Então, com isso, eles conseguem realmente colocar um spread bancário bem grande. Então, por isso que eu falei, não é a única variável. Então, quando a gente vê um cenário que a taxa Selic sobe, a gente vê as taxas de crédito ter uma tendência de subir também. Isso é maior do que, por exemplo, o que eles te pagam quando você aplica o seu dinheiro no banco. E aí, então, o spread bancário aumenta. Novamente, isso aqui é uma tendência e não é uma regra. Existem diversos outros variáveis que afetam o spread bancário, mas com certeza isso aqui é um indicativo. E aí o mercado reagiu fortemente a isso. Na semana passada, logo depois da notícia, a gente viu expressivos aumentos em, por exemplo, Bradesco. Bradesco aumentou, chegou um momento que Bradesco aumentou 7%. A gente viu Santander aumentar 5,5% e Itaú cerca ali de 3%. Também o mercado não reage a apenas uma variável, mas com certeza o aumento da taxa Selic aumentou o valor de mercado dessas empresas para o curto prazo. E aí quando a gente vê uma tendência, uma expectativa de alta de Selic para os próximos meses e para os próximos anos, mais do dobro do patamar de semana passada, ou seja, estava 2%, e a gente vê uma expectativa entre 5% e 6%. Então, com certeza, o spread bancário vai ser afetado positivamente para esses bancos e logo o valor de mercado deles. E para quem assistiu até aqui, eu vou falar sobre outro setor. É um setor que tem mais variáveis ainda do que seguros e bancos, na minha opinião, em termos de taxa Selic, só que tem uma tendência ali positiva por trás. E esse setor é o setor de importação. Com o aumento da taxa Selic, a gente vê uma tendência de investimento maior em renda fixa. Isso também é válido para investidores internacionais. Quando a gente olha lá para fora, a gente tem taxas de juros básicas daquele país cerca de 0 a 0,5%. E aí quando a gente vê, por exemplo, 2,75% no Brasil, os investidores internacionais, eles investem aqui procurando uma renda fixa ali bem maior do que lá fora. E aí, com o investimento internacional em dólar aqui, aumenta um pouco do nosso real. E aí, a gente vê uma tendência de queda do dólar no curto a médio prazo. Isso, claro, também o dólar tem efeitos políticos, tem outros efeitos, mas a gente tem uma tendência com isso. E aí, com a queda do dólar, a gente tem um fluxo muito maior de importação. E a maior empresa na Bolsa Brasileira que faz importação e que mexe muito com isso é a Santos Brasil. Ticker STBP. A Santos Brasil mexe com portos lá em Santos, e aí com a queda do dólar realmente a gente vê um reflexo muito positivo para eles. Eles ganham muito com produtos ficando lá e eles alugando por um tempo. E o fluxo maior, cada vez maior também. Então, assim, com o aumento da importação, isso também já é tendência sem contar a taxa Selic, a Santos Brasil Portos, que é uma das maiores, das small caps mais comentadas da nossa bolsa, tende a ter um reflexo positivo também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se você gostou, dê uma moral lá, curta esse vídeo, se inscreva no canal que vai ajudar bastante e siga a gente no Instagram, @ohenriquedutra, que a gente está compartilhando muito conteúdo bacana lá. E para quem não me conhece, meu nome é Henrique Dutra. A gente vai ter muito conteúdo aqui no canal falando sobre a economia em geral, falando sobre investimentos internacionais e nacionais. Então, se você gosta, outro grande motivo para você se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.